muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã dessa terça-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E na noite desta segunda-feira, tivemos a derrota do Botafogo por 1-0 para o Vasco, que complicou de vez a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Um título que praticamente já estava ganho. Passou, meu amigo, por entre as mãos do Botafogo e nesse momento o campeonato está mais do que aberto. Tem aí o Bragantino, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, até mesmo o Atlético Mineiro tem chances matemáticas de serem campeão nesse momento. Por isso a importância do Flamengo fazer o seu dever de casa. Primeiramente, antes de pensar em um título, o Flamengo tem que fazer o seu dever de casa. Nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso, sobre a preparação do Mengão para essa partida que, para mim, é uma partida decisiva que vai acontecer nesta quarta-feira contra o Palmeiras. O Flamengo, perdendo essa partida, praticamente tira de vez essa coisa na cabeça de chance, de alguma possibilidade de título. Caso o Flamengo vença o Palmeiras, aí, meus amigos, eu posso dizer para você que nós estamos forte na briga pelo título. Vamos ver o que vai acontecer. Claro, tudo depende, como eu falei para você. É jogo após jogo. O Flamengo precisa fazer o seu dever de casa. Vamos então para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, ao canal Renê Casagrande, ao Guilherme, link na descrição como créditos. Já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Nesse momento, já chega deixando também o seu comentário. O que você acha dessa partida de Palmeiras e Flamengo? Quem vence essa partida no Maracanã? Bora pro vídeo de hoje. A nação rubro-negra, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu, após a boa vitória fora de casa, 2-0 para cima do Fortaleza no Castelão. O time agora se prepara para o duelo de quarta contra o Palmeiras no Maracanã. Na atividade de hoje, apenas os jogadores que não foram relacionados ou não atuaram nesse confronto com o Fortaleza estiveram no campo. Os que foram titulares e entraram durante o jogo fizeram um trabalho na academia. Você confere como foi a segunda-feira do Mengão, agora aqui na tela da Flá TV. E antes do treino começar, quem esteve no CT visitando os jogadores do Flamengo foi o tenista brasileiro Thiago Monteiro, vencedor de 8 torneios ATP de nível Challenger. O atleta recebeu ainda um presente do clube. Que isso? Segura aqui, velho. 10. Wait, one up, o time, vem, boa, vamos, vem, boa, bora, vai. Nessa segunda foi dia também de conversar com o nosso atacante Pedro, que chegou ao 100º gol com a camisa do Flamengo no jogo com o Santos. E já fez mais um na última rodada contra o Fortaleza, tendo agora 101 no total. A entrevista completa já está no nosso canal. Fico muito feliz por atingir essa marca também. Para mim é gratificante demais, é um sonho que eu realizo. Como eu sempre falei, jogar no Flamengo para mim já é um sonho, e poder atingir essas marcas que são poucos jogadores que conseguem, né, num clube. Então só tenho que agradecer a Deus por
por cada coisa que ele tem feito na minha vida, que é muito mais do que eu imaginava. É isso, Nação Flamengo volta a treinar na tarde desta terça e na quarta enfrenta o Palmeiras no Maracanã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, nossa, Capita, outro jogaço, hein? Jogaço. Hã? Jogaço, e assim, como a gente falou de Botafogo e Palmeiras, que era um dos jogos do campeonato aí com relação a objetivos de título, esse jogo hoje também se transforma nisso, né? Em uma decisão para esses dois clubes. É um empate, prejudica demais os dois. Uma vitória de um dos lados coloca mesmo o o Palmeiras? time... O empate? É. Depende dos resultados. Eu acho que o empate do que Palmeiras... você acha ruim sair com Não, eu acho que o empate do Palmeiras no Maracanã... Beneficia a Luis Fabiano. O empate beneficia a Luis Fabiano. Luis e la puta Eu acho que além do ponto, isso traz uma motivação ainda maior para os dois clubes, seja Flamengo ou seja Palmeiras. Olhando os jogos do Flamengo e sabendo que dos últimos 7 jogos do Flamengo no campeonato, 5 serão no Maracanã, e os 2 fora são contra América, já rebaixado, e o São Paulo na última rodada, o São Paulo já de férias, vai saber que time vai colocar em campo. Olha. Imaginamos que o São Paulo estará... Nossa grossa aqui. O coração dele já acelerou. Foi ele que levantou. Ô, Capita, se o Flamengo vencer o Palmeiras na quarta-feira, entra muito na briga. Porque tem um jogo a menos também, Sim. né? Aí embola de um jeito uma vitória que... e mais esse jogo a menos são 59 pontos. Aí você já empataria com o Botafogo ali, ou se aproximaria muito do Botafogo e Palmeiras. Então, assim, eu acho que a conversa na Gávea hoje do Tite é isso. O Tite está vendendo Libertadores, oscilação do time, o time tem, mas ali nas entrelinhas, a experiência dos jogadores e do Tite colocam o Flamengo aí, após um resultado positivo contra o Palmeiras, na briga pelo... Esse jogo a menos é contra o Red Bull Bragantino. Sim. Tudo bem que o jogo vai acontecer no Maracanã. O Flamengo também. Flamengo. Flamengo. O Red Bull tem uma tabela dura. Aluga. Agora, decidido dentro do campo. Ninguém, hein, Luiz? Pênalti vermelha. Ninguém. Assim que o Espino reclamar agora. Ninguém nesse momento garanto, assim, joga... Hoje tem que assinar, assim não é. Ninguém nesse momento joga a bola que o Bragantino joga. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, ele tem 5 jogos em casa. Olha aqui, eu tô com o Casagrande. Não vejo o Flamengo como candidato ao título. Só tem uma combinação de resultados que pode, vamos assim dizer, supostamente reacender a chama desse sonho que é quase impossível. É se o Flamengo ganhar do Palmeiras e do Bragantino. Se ele ganhar desses dois, teoricamente ele vai para as 3 últimas rodadas aí com alguma chance. Mas vocês têm visto o Flamengo jogar, gente? Vocês acham que o Flamengo pode... Jogou bem, irmão. Jogou direitinho o primeiro tempo e no segundo tempo levou um sufocão. Aí achou um gol no finalzinho do Luiz Araújo. Gente, o futebol do Flamengo não sabe, claro, não é aquela tragédia do Sampaoli, mas ainda não inspira confiança em ninguém. O Tite tem que fazer mesmo, lutar para entrar no G4, garantir. Será um título para o Tite garantir esse Flamengo no G4. Aquilo que todo mundo dizia, isso é mole? Não, não é mole, não. A briga está feia ali. Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e até o Atlético Paranaense, eu acho que vão brigar até as últimas rodadas por essa última vaga do G4. Não acredito que o Flamengo esteja na luta pelo título, não, a menos que aconteça essa série absolutamente improvável de resultados, que é ganhar do Bragantino e ganhar do Palmeiras. Ambos estão jogando muito mais bola que o Flamengo. Vamos lembrar que o Bragantino meteu já um 4-0 no Flamengo. Tudo bem, era com Sampaoli, mas de qualquer maneira meteu 4-0. E o Palmeiras é aquela dificuldade que a gente conhece. Palmeiras. Como é que é o nome, Renato? Sampaoli. O Sampaoli, o mesmo careca, tinha piolho. Então, realmente, nenhuma saudade. Você acha que o Flamengo tá fora mesmo da briga? Eu concordo com o Renato. Difícil concordar com o Renato, mas dessa vez eu concordo. Eu acho que está praticamente fora. Acho que teria que acontecer muita coisa para o Flamengo entrar. O Flamengo, se vencer... O Flamengo hoje está numa distância... Está com 6 pontos de diferença, né? Para os dois primeiros colocados. O Flamengo tem 31 jogos, 53 pontos. E já tem um jogo a mais do que o Botafogo. Como eu acho, mudei de opinião, tá, Tirone? Pode mudar de opinião. Você sabe que eu falei muitas vezes aqui que o Botafogo já era campeão. Eu acho que não é mais. E acho que não será. Desculpa dizer.
Mas, enfim, como eu acho que o Botafogo vai derrapar, eu acho que o problema do Flamengo não é o Botafogo. Embora mesmo em relação ao Botafogo, o Flamengo ainda tenha 6 pontos de diferença e já tem um jogo a mais. Mas, por exemplo, eu acho que o Botafogo vai acabar derrapando e pode até terminar atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema para o Flamengo são Palmeiras e Bragantino. Eu, hoje, se tivesse que apostar, né, botar umas moedinhas ali, botar um cacife em algum lugar, para mim o campeão brasileiro será Palmeiras ou Bragantino, e isso não quer dizer que o Botafogo não será, mas é o que eu penso em relação a hoje. Mas o Flamengo está um pouquinho distante demais. O Flamengo derrapou quando não poderia, acho que perdeu um foco quando o Tite assumiu, ou quando demorou a assumir, ele já estava contratado, já estava palavrado, e o Flamengo achou que era tranquilo deixar rolar um pouquinho mais, porque o foco era vaga na Libertadores, não contava com a possibilidade real de acontecer o que está acontecendo. Se o Flamengo não tivesse dado mole que deu, perdido os pontos que perdeu naquela transição entre um treinador e outro, né, notadamente antes da data FIFA, e não tivesse já perdido 2 jogos com o Tite, o Flamengo estaria firmíssimo nessa briga pelo título. Mas eu acho que hoje se tornou uma possibilidade muito remota. O Flamengo pode ser o cara que dá vantagem a um ou a outro, porque se ele perde os 2 jogos também, aí os 2 continuam grudados no Botafogo. A situação do Flamengo é tão complicada que, só para vocês verem, Flamengo e Bragantino é um jogo adiado. Por isso é que os 2 estão com uma partida a menos do que a maioria. Se o Flamengo ganhar o Bragantino, o Flamengo ainda assim não ultrapassa o Bragantino. Porque o Flamengo tem 53 pontos. Ele derrota o Bragantino, vai a 56. E aí os 2 têm o mesmo número de jogos. Ele não passa. Depois, se ele ganhar do Palmeiras, ele dos 56 pula para 59, ele vai igualar o Palmeiras, se o Palmeiras não tivesse feito outro ponto. Muito difícil. A situação do Flamengo é brigar por G4 mesmo e chega. Só eu acredito no Flamengo aqui, brincadeira isso. Ó, vamos colocar... você faz zica reversa, deixa de ser sem vergonha. Eu te conheço. Eu acho você está sempre secando o Flamengo, dizendo que não, com o São Paulo. Você foi o maior apologista da entrada do São Paulo no Flamengo. Agora não tem jeito. Não. Com o São Paulo agora vai arrebentar. Aí depois entrou o Tite. Agora com o Tite vai ganhar tudo. É pior que isso. Ele passou os 4 primeiros meses do ano com uma camiseta "Eu amo a minha sogra", em homenagem ao Vitor Pereira. Olha só, Vitor Pereira, exatamente, tá vendo? Pra você ver. Eu acho que o Flamengo mostrou uma evolução. Só que, antes de falar do campo e bola, eu quero só ir numa parte da entrevista coletiva do Tite, que ele foi muito feliz. Ele lembrou o seguinte: nós somos o terceiro comando técnico aqui no Flamengo na temporada. E os jogadores, eles não são máquina, que você aperta um botão e eles simplesmente vão entender o estilo de jogo. Isso tudo que está acontecendo no Flamengo é um processo, faz parte do aprendizado. Eu já esperava uma oscilação desde a chegada do Tite. E, de fato, o Flamengo vem oscilando. Mas, diante do Fortaleza, a gente já pôde ver uma progressão melhor do Flamengo. Inclusive, os 2 gols foram 2 jogadas bem parecidas. Sim. Só que o primeiro, eu vou destacar, que foi uma jogada muito bem trabalhada por todo o elenco. Sobretudo o lateral esquerdo Felipe Luiz, que é uma pena que está no fim de carreira, joga muita bola e, mais uma vez, ele fez uma grande partida. E o segundo gol, embora tenha saído numa saída de bola do Fortaleza errada, que o Flamengo roubou a bola, mas foi uma jogada também muito bem trabalhada. Então a gente já consegue ver, por exemplo, os laterais sendo mais construtores, como o Pedrosa gosta de dizer, tanto o Mateuzinho quanto o Felipe Luiz trabalharam muito ali, construindo as jogadas. A gente pôde ver os pontas, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, sendo muito acionados. Então, Fernando, a gente já consegue ver um pouco a cara do Tite nesse time do Flamengo. E eu já vejo o Tite querendo o Flamengo desse jeito. Por exemplo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Tite, eu acho que não vai mais acontecer. Ele teve essa oportunidade, ele prefere jogar com 2 pontos bem abertos, que foi Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Inclusive, contra o Palmeiras, no jogo de quarta-feira, ele vai manter isso, provavelmente. Ele não vai utilizar 2 meias armando a jogada. Já tem o desfalque do Thiago Maia. Então, ele vai utilizar o Gerson como segundo volante, Arrascaeta sendo o armador das jogadas e os 2 pontos abertos. Para te responder, estou contente com a vitória, feliz com uma evolução do Flamengo, mas é para deixar muito bem claro ao torcedor que o Flamengo vai oscilar nesse fim de temporada 2023. O que mais chamou a atenção foi a evolução do coletivo, né? Não de cada um. E o destaque negativo? E as opções que ele utilizou. Eu acho que quando o Mateuzinho e o próprio Felipe Luiz estão em campo, são laterais completamente diferentes do Wesley e do próprio Ayrton Lucas, ele constrói mais por dentro, porque muitas vezes, principalmente o Felipe Luiz, tem essa capacidade de povoar o meio campo. Inclusive, essa bola rasteira que ele consegue dar pro Pedro, esse passe, eu não vou nem falar
falar que é cruzamento, ele deu um passe pro Pedro, é uma característica clara do Felipe Luiz, que deixa um jogo mais cadenciado, que pode até ter uma lentidão maior na recomposição, mas ele é muito mais técnico do que o Ayrton Lucas. E aí o Pedro também é outro destaque, eu acho que novamente a gente voltou, eu já tinha destacado isso desde o último jogo, o Pedro crescendo de produção com o próprio Tite, sendo a referência e o Tite querendo utilizar, inclusive tem até um momento do jogo que o Tite fala, dá a bola no pivô, porque o Pedro é um cara que consegue, quando está bem, segurar essa bola e oportunizar os pontos. Isso tem tudo a ver também com o que você falou, Vene, sobre Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Tite gosta de intensidade, então para ele utilizar Felipe Luiz e Mateuzinho, ele precisa de pontas rápidas, ele não pode colocar o Everton Ribeiro junto com o Arrascaeta. E o outro destaque sobre o Arrascaeta, acho que o Arrascaeta tem melhorado fisicamente, inclusive ele dá uma arrancada ali que você pouco vê o Arrascaeta fazendo, ele fez uma, se eu não me engano, numa partida lá do Campeonato Carioca no ano passado, então acho que o Arrascaeta tá voltando aí, pelo menos fisicamente, à sua forma. Eu acho que o Flamengo ele tem se feito de morto e tem sido letal. E eu até complemento, né? Será que esse esquema, Mauro, acaba que não está ajudando o Pedro a retomar a confiança também? Acho que isso depende do jogo, né? Depende do momento, quem está disponível. Eu não acho que o time tem que ter um sistema de jogo, ele joga só daquela maneira, ele tem que ir de acordo com o jogo. Você pode mudar durante o jogo. Ontem mudou durante o jogo. O Flamengo mudou durante o jogo. Então, acho que ele parte de um 4-3-3 agora, com os dois pontas, né? Que no momento que o time não tem a bola, muitas vezes vai ser um 4-5-1, os dois pontas voltando para marcar, forma uma linha de 5 no meio campo. O Flamengo ontem várias vezes formou essa linha, se defendendo de forma até bem compacta ali no segundo tempo, especialmente quando vencia o Fortaleza tentando chegar na área do Flamengo. Mas eu acho que ele tem condições de mudar isso aí de acordo com circunstâncias de jogo. Ele pode, em determinado jogo, não querer os pontas e querer ocupar mais o meio-campo e ter uma dupla de atacantes, Pedro e Bruno Henrique, por exemplo, né? O Gabriel, se amanhã voltar a jogar futebol, né? Ele está jogando muito mal. Então, acho que ele parte desse sistema, mas não acho que ele tem que ser refém do sistema de jogo, não. Ele vai ter que variar de acordo com circunstâncias, adversários e o cenário de cada partida. Mas no momento, acho que vai ser assim. Acho que ele deve manter. Provavelmente vai manter para o próximo jogo. Até porque ele não tem o Bruno Henrique. Então fica o Cebolinha. Vai tirar o Luiz Araújo? Ele está bem, não faz sentido tirá-lo do time. E o Pedro voltou a fazer os gols, vai ser o centroavante, a questão está no meio campo. Tem 3 posições, uma do Pulga, a outra do Arrascaeta, deve ser o Gerson. E tem mais uma questão, né, Mauro, que as pessoas, às vezes, muitas vezes as pessoas acham que número de atacantes ou de defensores as pessoas chegam à conclusão, o time é defensivo, o time é ofensivo. Eu acho até que esse esquema que o Tite utilizou, por exemplo, contra o Fortaleza, ajudou muito não o setor defensivo, né? Porque o Cebolinha e o Luiz Araújo eles voltam mais para ajudar na marcação e inibe um pouco a subida dos laterais. Você vê, o Bruno Pacheco é um lateral super ofensivo. E ontem não subiu sempre, tá? O Luiz Araújo ali talvez fez o Fortaleza se preocupar um pouco, né? Então, enfim, também pode ajudar um pouco, inclusive no meio-campo, você ter esses jogadores marcando do lado para o meio, né? Não, sim, sem dúvida. A grande questão do Flamengo em vários momentos dessa temporada foi justamente essa, a pouca participação sem bola de alguns jogadores, ou a participação muito frouxa. Os gols do Grêmio têm essa marca, né? Se você olha, por exemplo, o primeiro gol do Grêmio, o Ferreira entra tabelando dentro da área e finaliza sem dificuldade cara a cara com o goleiro. Quantas situações ontem teve assim o Fortaleza? Não teve. Tabelar, entrar na cara do gol. O segundo gol o Natan que faz, o segundo gol do Grêmio, o Flamengo teve várias oportunidades de afastar o perigo, que é mandar a bola para longe para reorganizar a defesa, e o Gerson não conseguiu afastar a bola. Tentou sair jogando, dar um passe, sei lá o que ele tentou fazer ali. A bola ficou viva, o Everton Ribeiro está do lado do garoto, do Natan, e não diminui o espaço, não disputa a bola, não tenta interceptar o passe do Cristaldo, nada. Acho que é o Cristaldo que dá o passe, não falha a memória. Faz nada. Olha, aí quando sai o gol, põe as 2 mãos no joelho assim, se abaixa, tipo, pô, você fez bobagem. Sim, fez. Isso é falta de concentração, isso é falta de disputa. Disputar a bola, disputar cada jogada, lutar por cada espaço. É assim que se joga futebol. E o time do Flamengo às vezes entrega a Deus ao goleiro. Aí toma ali 3 gols em 10 minutos. Uma vergonha. Se o Flamengo tivesse feito o seu dever, mantido o resultado contra o Grêmio, que vencia, o Grêmio estava numa situação muito difícil, né? E vencesse o Santos, que estava vencendo por 1-0, mandou a bola na trave, tomou um gol de empate por conta de uma falta tola do Wesley, depois de um passe ridículo do Thiago Maia no pé do adversário, quer dizer, uma falta de atenção absurda e imperdoável. Era perfeitamente normal vencer os 2 jogos. A expulsão era o que estava no roteiro.
Era o que estava no roteiro. Estava ganhando dos dois e tomou virada. Por quê? Por falta de concentração, falta de seriedade na disputa de cada jogada, e depois por expulsão tola e erros absurdos cometidos. Aí, deixa 6 pontos. Se tivesse vencido esses 2 jogos, teria, na verdade, uma sequência aí de 5 vitórias, né? Seria o caso, né? Estaria ali junto com o Botafogo e o Palmeiras na pontuação. Não estou falando de nenhum absurdo, não. Jogos que o Flamengo estava ganhando e perdeu por conta desses graves defeitos. Aí o técnico vai mudar isso em 5 jogos? Dar esporro nos caras, comer o fígado deles, vai resolver esse elenco mimado? Tem que ir na manha, entendeu? O Tite tem que ir na habilidade ganhando os caras. Tem isso também. Agora, se o Abel Ferreira tiver que dar um esporro em qualquer um lá dentro do Palmeiras, ele vai dar. E ele vai se sustentar, porque ele tem já um tamanho dentro do clube que permite a ele isso. O Jesus tinha sim, mas ele quis ir embora. Ele adquiriu isso. No começo não tinha também, não. E era outro elenco sem ainda com fome, sem títulos, jogadores querendo se provar. Hoje não. O maior exemplo disso é toda vez que alguém fala alguma coisa, provoca, e o Gabigol faz sinal, né, que ganhou a Libertadores, que tal, né? Passou, tá lá atrás, já acabou. Já tem um outro campeão da Libertadores, tem um outro campeão da Copa do Brasil. O Flamengo, nesse momento, não é campeão de nada. O Flamengo, atualmente, não é detentor de nenhum título no time profissional. 0. Carioca, Taça Guanabara, Recopa, Mundial de Clubes, Supercopa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, nada. E o brasileiro também não é, nada. Falei que 8 taças possíveis. Nenhuma delas é do Flamengo hoje, com o elenco mais caro da América do Sul. Isso é para cair todo mundo, amigo. E olha que você botou a Taça Guanabara aí no meio ainda para ver se ajudava. Contei tudo. Nem isso, nem Taça Guanabara. Nem a Taça Guanabara o Flamengo ganhou. A culpa foi do Vitor Pereira. A pessoa está defendendo. Não, eu não estou defendendo o Vitor Pereira, apenas não estou crucificando ele. Eu acho que ele entrou ali de gaiato no meio de uma avalanche de coisas erradas. O erro dele foi ter aceitado. Era o maior erro dele, ter aceitado naquele cenário ali. Ele deveria ter questionado. Vem cá, mas vocês deram 42 dias de férias para os jogadores? Então tudo bem, olha, a gente vai trabalhar, mas eu quero todo mundo aqui no Natal. Avisa cada um que não vai ter essa mamata de férias, não. Quando ele acertou lá no ano passado, ele deveria ter falado isso. Eu só posso ser primeiro, mas eu quero uma comissão técnica aqui trabalhando na semana do Natal. Quando completa 30 dias, é dia 24, 23, sei lá, 22, 23. Completou, todo mundo se apresenta, faz os exames médicos, folga no Natal, vai para casa, Papai Noel, volta dia 26, começa a trabalhar fisicamente, né? Até o final do ano, dia 31, trabalho pela manhã, à tarde livre, dia 1º folga, todo mundo descansa com seus amigos e familiares, dia 2 eu me apresento e aí já temos aí uns 10, 15 dias, 10, 12 dias de trabalho, já com jogadores já, quem está no peso, quem está fora do peso, iniciando recuperação física, fisioterapia, o que for necessário. E aí já começava com um trabalho físico mais avançado, para trabalhar na correria, a parte técnica e preparar o time para as competições. O Flamengo jogou dia 28, né, de janeiro contra o Palmeiras, eu acho, a Supercopa. Ele teria aí essas 4 semanas aproximadamente, quase 4 semanas, para concluir a parte física e trabalhar a parte de campo. Mas aí o Flamengo só chegou aí no dia 2 para começar tudo. E o detalhe, quanto maior o intervalo de férias, a tendência é o maior tempo de inatividade do ponto de vista profissional, né? Sem os treinamentos do profissional, a alimentação fica mais desregrada, que você passeia, viaja, né? Então, tirando o cara muito cuidadoso, você acaba tendo uma tendência, uma perspectiva de um relaxamento também na alimentação para o atleta. Então, o erro dele foi esse, ele deveria ter caçado essas férias de cara. Mas aí sabe o que ia acontecer? Alguém diria assim para o jogador, olha, você vai ter que voltar no dia tal. Não é mais no dia 2, não. Porra, cortaram minhas férias. Não, você vai tirar os 30 dias. Aqueles 12 dias que foram concedidos, o clube está caçando. Mas quem decidiu isso? O técnico novo. Pô, esse cara, hein, já começa brigando com todo mundo. Entendeu? Resumo da ópera. Não tinha saída para o Vitor Pereira. O erro dele talvez tenha sido aceitar o Flamengo. E o Dorival ia sofrer da mesma forma, porque começou tudo errado. E dali continuou tudo errado o ano inteiro. Com trocas e tentativa e erro o tempo todo. O tempo todo. Impressionante. E aí, no final do ano agora, o que tem no noticiário? Querem renovar o contrato do Gabriel Barbosa, que termina só daqui a 14 meses aproximadamente. Por quê? Não, ele está comendo a bola, eu vou renovar que eu não quero perder isso. Não, está jogando a pior temporada dele. É reserva. É uma gestão, né? Aí é difícil. Mauro, rapidinho aí, vou fazer uma projeção desse Flamengo e Palmeiras. O que você está esperando para a partida? Um jogo daqueles mais truncados? Você acha que vai ser um jogo aberto? O que você está esperando para esse Flamengo e Palmeiras quarta-feira no Maracanã, que é decisivo para os dois, né? Eu acho que é um jogo muito difícil. Eu acho que assim, o Palmeiras agora tem um jogo muito calçado no Endrick, que está desequilibrando. Aliás, foi um desperdício, né?
tê-lo deixado de fora há tanto tempo. Fato. Esse garoto já deveria estar sendo lançado há mais tempo. É claro, ele entrava às vezes num jogo. Por exemplo, o Endrick foi titular contra o Fluminense do Maracanã. Sabe quantos titulares tinha nesse jogo? O goleiro, o Everton e o Gustavo Gomes. Então ele jogava no meio dos reservas. Ele não jogava do lado do time mais forte do clube que defende, que é o Palmeiras. Agora, tendo uma sequência depois de uma necessidade de mudança do time, que o time vinha mal, ele está rendendo, ele está decidindo. Contra o Botafogo, ele foi o personagem. 2 gols e cruzou a bola para a jogada do 3º gol. Vitória sobre o Atlético Paranaense, o gol dele. Então, muito cuidado o Flamengo vai ter que ter com o Endrick, claro. Jogador diferentaço, assim, decisivo. O garoto é bola. E vai ser um jogo muito forte fisicamente, muito disputado, imagino. E acho muito, muito difícil para o Flamengo. Muito difícil. Não é que não possa vencer. Mas vai ter que jogar uma partida que não jogou, vai ter que ter uma dedicação maior. O Palmeiras está no estágio físico melhor. Vem de vitórias seguidas, muito motivado. Acho um jogo muito difícil do Flamengo. O Palmeiras chega mais forte nesse jogo. Mais preparado, mais competitivo e... Tá mais confiante também, né? Por sequência. Mais confiante. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer uma mobilização muito especial para esse jogo e cabe, acho que aí ao Tite enxergar no dia a dia quem é que está com sangue nos olhos. Esse é um jogo que não é um jogo só da tática, da técnica, da estratégia. É um jogo de deixar tudo em campo. Você vai ter que fazer um esforço a mais, amigo, para levar isso aí. E aí tem que ter conversas específicas com alguns. O Gerson é um deles. O Gerson, se jogar concentrado, com atenção, disputando a bola, brigando com o talento que tem, é um belo jogador, ele pode ser um cara decisivo num jogo desse, mas não pode ter aquela postura de outros momentos. Tem que estar ligadaço. Acho que tem que ser assim, um jogo de muita atenção, muita concentração, e o técnico vai ter que avaliar bem. Aliás, isso já vem de outros jogos, já falei antes aqui. Ele tem que ver com quem ele pode mesmo realmente contar para buscar essa classificação. Com quem eu posso contar? Não precisa falar, mas para si. Esse e aquele ali eu nem conto muito, mas esses aqui eu conto, esses aqui estão com fome. Ontem, por exemplo, acho que os 2 pontas mostraram isso. O Luiz Araújo já vem mostrando desde que chegou. E o Cebolinha ontem fez um bom jogo, trabalhou sem bola, voltou para ajudar a defesa, conduziu o time ao ataque, deu opção, sempre se projetando na ponta, conduziu o time à frente, fez um jogo interessante, poderia ter feito até um gol. Gostei de ver, é isso. Aí você vai percebendo, o cara que está, né, realmente afim. Esse jogo é jogo pra gente assim. Quem tiver no modo meio mãozinha na cintura e tudo, realmente não tem que jogar um jogo desse, não. O Palmeiras acho que é o favorito pro jogo, inclusive. Mesmo no Maracanã, acho que o Palmeiras chega mais forte que o Flamengo. Vou começar falando do Rodrigo Caio, zagueiro que completou 150 jogos com a camisa do Flamengo, na vitória do Flamengo sobre o Fortaleza ontem, no último domingo, por 2-0. Ele que jogou 2 vezes já com o Tite, nessas 2 vezes ali de volante. É isso mesmo. Ele vem exercendo essa função. E, além de ter completado 150 jogos com a camisa do Flamengo, o jogador, o zagueiro, que está jogando de volante com o Tite, desabafou sobre Sampaoli. Preste atenção no que ele disse aí, abre aspas. Sempre estive muito bem fisicamente, treinando forte e preparado para ajudar, mas infelizmente não recebi oportunidades com a comissão técnica anterior. Agora, com a chegada do professor Tite, tive essas 2 oportunidades e acredito que mostrei que estou pronto para ajudar o nosso time. Seguimos firmes na busca pelo título e na quarta já temos um confronto duríssimo contra o Palmeiras. Agora é foco total nesse jogo e pedimos todo o apoio da nossa nação para que juntos a gente alcance nossos objetivos. Beleza. Fora o desabafo aí, o discurso democrático, ou enfim, um discurso que todo jogador costuma falar, mas gostei do desabafo, ele de uma certa forma criticou a comissão técnica do Sampaoli. Dito isso, galera, a diretoria já tomou a decisão, tá? Não vai renovar o contrato do Rodrigo Caio, apenas uma reviravolta mudaria o desfecho dessa situação envolvendo o zagueiro. Acho o Rodrigo Caio um baita jogador, uma pessoa maravilhosa, super trabalhador, mas, repito o discurso que eu venho dizendo aí nos últimos vídeos, para mim é fim de ciclo, não vejo motivos algum da diretoria mudar a ideia e renovar o contrato do Rodrigo Caio, que eu ainda tenho dúvidas em relação à parte física dele. Tudo bem, tem entrado bem aí, entrou bem nos 2 últimos jogos, mas será que o Rodrigo Caio aguenta uma maratona de jogos que é o futebol brasileiro? Eu tenho as minhas dúvidas. E queria saber a opinião de vocês. Vocês querem renovação do Rodrigo Caio ou vocês acham que a diretoria vai acertar ao não renovar com o zagueiro para 2024? Quero a opinião de vocês, tá bom? Podem comentar bastante. Sobre marca importante, quem vai completar uma importante marca na próxima quarta, entrando em campo contra o Palmeiras, é o Ayrton Lucas. Por quê? A gente tem uns números aqui bem interessantes sobre o Ayrton Lucas. Ele tem 99 jogos com a camisa do Flamengo, foi titular em 80 partidas, 9 gols marcados, 12 assistências,
campeão da Libertadores 2022, campeão da Copa do Brasil. Ele foi eleito lateral esquerdo da seleção no Campeonato Carioca 2023. E é um jogador que está crescendo de produção aí desde a chegada do Tite. Acho que o São Paulo não utilizava o Ayrton Lucas da melhor maneira possível. O melhor momento do Ayrton Lucas foi com o Vitor Pereira, quando ele tinha muita liberdade de ir ao ataque, não precisava se preocupar tanto com a marcação. E essa é uma característica do Ayrton Lucas, é o ataque. A parte defensiva, de fato, ele deixa um pouco a desejar. A gente pôde até ver isso no jogo contra o Fortaleza, quando o Felipe Luiz atuou, que foi um lateral esquerdo muito mais construtor ali do que o Ayrton Lucas. São características diferentes, isso não é uma crítica. Ninguém é perfeito. Óbvio que quanto mais você evolui em todos os quesitos e requisitos, melhor ainda. Mas o Ayrton Lucas, quando ele vai ao ataque, é um jogador extremamente importante. Gosto dessa característica ofensiva dele. Então, Ayrton Lucas, portanto, que pertence ao Flamengo, tá? Foi comprado pelo Flamengo aí. Tá muito próximo de chegar a 100 jogos com a camisa do Flamengo. Caramba, o tempo voa. Lembro da estreia dele. Mas é um jogador importante. Lembrando, Felipe Luiz está suspenso para o jogo contra o Palmeiras na quarta. O Thiago Maia está suspenso. E também o Bruno Henrique também está suspenso. Ou seja, desfalques importantes aí para o Flamengo, para esse duelo importante na quarta-feira, cara. Duelo muito importante. E o Flamengo pode decidir o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ainda enfrenta o Palmeiras e o Red Bull Bragantino. Dois times que estão sonhando ali com o título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Tite foi muito feliz na coletiva ontem, quando ele disse, nosso foco é conseguir a vaga direta na Libertadores. Sonhar não custa nada, mas o nosso foco é esse, nosso objetivo é esse. Eu acho que esse tem que ser o objetivo sim no Flamengo, porque o Flamengo está oscilando demais, o que é normal. O Tite é o terceiro técnico do Flamengo na temporada, toda hora mudança de metodologia de trabalho. O Tite também foi muito feliz quando ele falou isso. O jogador ele não é uma máquina, você aperta o botão e ele consegue absorver tudo de uma hora para outra. Não, faz parte do processo. E nesse processo o Flamengo vai oscilar. Por isso que a chegada do Tite agora foi extremamente importante para 2024, que aí 2024 já começa a todo vapor. Vamos falar agora da renovação de contrato do Bruno Henrique. Gente, ele já assinou o contrato dele. Eu publiquei essa informação por volta de 7 horas da manhã dessa segunda-feira. O contrato do Bruno Henrique já foi assinado com o Flamengo. Inclusive, o próprio empresário do jogador me confirmou essa informação. Bom dia, Vene. Assinamos sim até dezembro de 2026. Ponto. E ele falou que o Bruno Henrique assinou na quinta-feira passada. Então, assim, na parte do Bruno Henrique não tem mais nada. Agora é esperar o Flamengo divulgar nas redes sociais a renovação de contrato do Bruno Henrique, válida aí por 3 anos, tá? 2024, 2025 e 2026. Falar em renovação, um jogador que está muito próximo de renovar é o Gabigol, e a todo momento está saindo informações vindas do exterior, dizendo que o Gabigol pode deixar o Flamengo e ir para o Manchester United, que o Antony poderia vir para o lugar do Gabigol. Gente, isso não faz o menor sentido. Isso aí é balela, com todo respeito ao Gabigol, com todo respeito às pessoas envolvidas nessa situação, mas não faz o menor sentido. Milan também não. Gente, assim, parece... Eu não sou dono da verdade, tá? Mas toda vez que um jogador está muito próximo de renovar contrato, negociando renovação de contrato, pedindo aumento, começa a sair um monte de notícia de que tal clube quer o jogador, de que tal clube quer um jogador. Com o Gabigol está sendo a mesma coisa. Primeiro foi o Manchester United, agora o Milan. Gente, ninguém vai querer o Gabigol nesse momento. Verdade seja dito, o Gabigol vive um péssimo momento. É o pior momento dele com a camisa do Flamengo, está com 27 anos. Qual clube da Europa vai chegar aqui no Flamengo e vai pagar mais de 20 milhões de euros, porque é isso que o Flamengo pede, para comprar o Gabigol junto ao Flamengo nesse momento que ele vive? Ele está com 27 anos, não é mais jovem. Ele é reserva hoje no Flamengo. Quem vai comprar o Gabigol hoje? Ninguém. Isso é balela. O interesse do Gabigol é exclusivamente renovar o contrato dele com o Flamengo e ganhar o seu aumento salarial. Aumento esse que, eu repito, não merece. Não merece. Mas a diretoria do Flamengo está indo por esse caminho aí. Então tá aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ainda tem chances matemáticas de um possível título. Como eu já falei para vocês, é uma missão praticamente impossível, mas com a derrota do Botafogo para o Vasco, acendeu uma luz no fim do túnel.
Se o Flamengo vence o Palmeiras e vence o Red Bull Bragantino, que é o jogo que o Flamengo tem, que falta jogar ainda, que não jogou, um jogo atrasado, o Flamengo entra na briga e podemos dizer que até o final do campeonato, se ele manter esse ritmo de vitórias, ele pode sim chegar. Mas, claro, tudo é uma suposição. O Flamengo precisa fazer o seu dever de casa primeiro, que é vencer as partidas que tem que vencer. Vencer o Palmeiras, que é uma partida muito difícil, que para mim aí é uma final entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras vai vir para cima, vai querer a vitória, e o Flamengo também precisa da vitória, porque a meta do Flamengo, como o Tite falou, é buscar uma vaga no G4. Mas, se vencer o Palmeiras, abre uma possibilidade muito grande de um possível título. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião. Faz o seguinte, já vai nos comentários e arrisque o seu palpite para a partida entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã nessa quarta-feira. Já escreva aqui nos comentários e vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.